A Câmara dos Deputados realizou mais um encontro virtual do ciclo de debates públicos para debater a lei que trata do combate à disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. Na abertura, a moderadora chamou a atenção para uma decisão tomada recentemente pela mesa da Câmara. Uma decisão da mesa da Câmara, do presidente, de desautorizar a contratação de serviços, e aí entra no financiamento outra vez, contratação de serviços por parte dos deputados, serviços que possam ser pagos pela verba da Câmara de Deputados, para redes sociais que tenham características de monetização. Ou seja, a Câmara não pode pagar para que um deputado tenha um perfil na rede social que receba monetização. Óbvio, mas necessário que fosse feito. O debate se concentrou na necessidade de se enfrentar o financiamento público e privado da desinformação. Nós estamos tratando de um assunto que é extremamente grave, extremamente violento, extremamente danoso a pessoas e, muitas vezes, a instituições. A gente faz esse recorte para separar, né, aquilo que é violência, aquilo que é agressão, aquilo que é uma desinformação, uma mentira, às vezes uma mentira menos ofensiva, menos danosa, mas uma mentira, e aquilo que é opinião. Opinião que pode ser desrazoada, uma opinião que pode ser totalmente sem sentido, mas que é uma opinião. Nós temos que acabar com a história de palco livre, de rede social, que pode falar o que quiser. Tenho reforçado que esses instrumentos são uma arma de fogo raspada para cometer crime e dificultar a identificação dessas pessoas. Tá? Então, podem essa galera aí da liberdade de expressão me criticando. Para um especialista em direito digital e proteção de dados, a legislação brasileira já possui ferramentas suficientes para estancar as fake news. Se nós pegarmos os últimos fatos, né, os últimos acontecimentos aí da semana, a gente consegue entender que, sem ter mudado a legislação, portanto, com a legislação que nós temos hoje, e eu não estou dizendo que ela não precisa ser aprimorada, mas sem mudar a legislação, nós estamos conseguindo identificar focos importantes de disseminação de fake news ou de desinformação. Então, se isso já é possível fazer, talvez fosse melhor que a gente congregasse os esforços para melhorar o enforcement. Então, o follow the money que nós estamos falando, seguir o dinheiro, desmonetizar quem produz, quem financia, quem dissemina de forma orquestrada, organizada, de fato parece ser o melhor caminho, porque você concentra os esforços de investigação em um grupo menor de pessoas, sem prejudicar as liberdades civis. Eu tenho a percepção de que há um convencimento do parlamento que sanções penais são necessárias para determinadas condutas. Sanções penais são necessárias para determinadas condutas. E aquela história, não estou aqui querendo ir atrás da tia do WhatsApp. E a lei tem que ter inteligência suficiente para não ir atrás da tia do WhatsApp, que de modo inadvertido reproduz uma desinformação e que, pelo relato que eu fiz antes, até por não ter condição de checar, até às vezes por não saber ler, elas até, por isso, inadvertidamente, reproduzem aquela mensagem. Eu não estou tratando desse tema. Eu estou tratando de estruturas. Para os participantes, o combate à desinformação deve se dar com mais informação e rastreando o dinheiro empregado na disseminação da informação, conceito conhecido como follow the money. Segundo eles, é preciso investigar os mandados e os mandantes. Então, na minha visão, eu acho que o ponto faltante do projeto é um dispositivo criminal que criminalize esse método, jamais conteúdo, né? E um dispositivo que altere a lei das organizações criminosas para permitir que essas atividades sejam investigadas enquanto organizações criminosas que são, né? Então, entender quem são os mandados e entender quem são os mandantes. Então, para chegar no mandante, você tem que seguir essas estruturas piramidais, você tem que seguir essa forma de financiamento e, com isso, dar conta desse problema tão grave. E aí, uma
coisa que eu queria destacar é que não tem bala de prata contra as fake news. Eu acho que todo mundo que está acompanhando esse tema, né, bem de perto sabe, não tem uma solução, né? São várias soluções, é uma combinação de medidas. O mundo inteiro está debruçado sobre esse assunto para buscar, né, algumas respostas de como é que a gente vai combater. E aí eu acho que é uma combinação de Estado, iniciativa privada e sociedade. Eu acho que não tem jeito da gente fugir, né, dessa tríade.